E aí, gente querida, gente boa de Deus, a paz de Cristo transborde, inunde e faça fecundo o nosso coração, a nossa jornada, e pacifique a nossa alma nestes dias tão difíceis. Queridos, Jesus, fazendo uma comparação da jornada humana em retorno à consciência do amor do Pai, no seu retorno à sua casa celeste, enfim, na sua busca para uma restauração de relacionalidade com Deus, ele menciona portas. Sim, as portas pelas quais devemos entrar. E assim mencionando comparativamente, ele declara que nós devemos estar vigilantes, porque larga e espaçosa é a porta que desencaminha as pessoas, que conduz as pessoas à perdição de si mesmas. E são muitos os que com ela acabam se associando. No entanto, ele diz que estreito, fina é a porta que conduz à salvação, e não são todos que se acertam com ela. Certamente, no curso da história da cristandade, dos chamados discípulos do Senhor e da humanidade de modo geral, milhares de interpretações acerca desse texto já foram aventadas, já foram alardeadas, já foram divulgadas. Todavia, eu não tenho dúvida de que a maioria das pessoas que buscou interpretar a porta estreita associou essa porta a um conjunto doutrinário e comportamental humano. Sim, comportamental moral. Sim. Ou seja, doutrinação, usos e costumes, moralidades, todas essas etiquetas que fazem parte do legalismo religioso e, como o apóstolo Paulo fala, tem cheiro de piedade, mas não tem nenhum poder contra o mal que nos rodeia, contra a sensualidade. Paulo assim se refere. E essas mesmas pessoas que assim interpretam dizem que espaçosa e larga é a porta que leva à perdição, porque são as pessoas que têm um comportamento moral, ético, comportamental, de vestuário ou de gostos, de inclinações, que ao entendimento deles são depraváveis diante de Deus. Ou seja, entrar por esta porta ou por aquela depende única e exclusivamente de nós. Não, queridos. A porta estreita, ela é estreita porque nela só cabe uma coisa. Primeiro, o amor. A porta é estreita, quão estreito seja o meu relacionamento com Deus, no que diz respeito a eu ser uma habitação do Senhor. A porta não é das exterioridades do meu comportamento, a porta diz do meu caminho aqui de dentro. Das portas que eu vou abrindo ou fechando aqui dentro do meu coração. A porta é estreita porque nela só cabe eu. Sim, se eu não fechar as portas de dentro de mim, do meu egoísmo, da minha leviandade, das minhas maldades, das minhas murmurações, das minhas cobiças, das minhas maldadezinhas seletivas, das minhas reservas técnicas de ódio em relação a determinados seres, da minha dissimulação em associar-me a qualquer ideologia que seja política ou religiosa, seja lá o que for,
e achar que essa ideologia, só porque aparentemente é moral, é agradável a Deus, dos meus esforços fúteis em agradar a Deus, sim, do meu trabalho em vão, das minhas obras inúteis, dos meus trapos de imundície que são as minhas obras, obras das minhas próprias mãos. Se eu não fechar a porta para tudo isso, não haverá uma porta estreita dentro de mim. Não haverá só eu. Para entrar nessa porta, só eu. Munido, nutrido e alimentado pelo Espírito do Senhor. Não cabe eu mais o meu ego. Eu mais o meu egoísmo, eu mais o meu egocentrismo, eu mais a minha doutrina, eu mais a minha religiosidade, eu mais as minhas cobiças, eu mais as minhas maldadezinhas dissimuladas. Não entra. A porta é estreita, tão quanto estreito esteja no meu coração essa relação, esse entendimento. Eu posso até dizer que a porta é Jesus. E nele nada disso havia. Então, quanto mais eu fechar o meu coração, as portas do meu coração, para tudo aquilo que não me assemelha a ele, para tudo aquilo que não me individualize diante de Deus, quanto mais eu fechar a porta para isso, mais estreito torna-se o caminho dentro de mim, que me torna apto a entrar por essa porta. A porta é estreita. Não pela minha roupagem, pela minha doutrina, pela minha fala, pela minha comida ou bebida. Até porque Jesus diz que as prostitutas e as meretrizes entrarão antes do reino do que os hipócritas religiosos, cuja roupa é tão extensa quanto a língua. Entrarão no reino, ou entrará no reino, todo aquele que entender que na porta estreita só cabe a minha essência, sua essência, em Cristo Jesus. O resto é bobagem religiosa. A paz de Deus.